Olá, feliz sábado, tudo bom com você? Espero que esteja bem. Bom, hoje nós vamos fazer uma reflexão em cima do Salmo 84. Esse é um salmo muito interessante. Ele fala sobre o templo e tem como título Saudades do Templo. Mas antes de refletir, deixa eu fazer uma pergunta para você, algumas perguntas. Você já está com saudade da sua igreja? Você deseja estar lá para cultuar com o Senhor? Qual a importância da sua igreja para a sua vida espiritual e para a sua caminhada para o céu? Por incrível que pareça, são essas as perguntas que iremos responder dentro do estudo desse salmo. O Salmo 84, ele foi escrito ou pelos filhos de Coré ou por Davi. Há algumas dúvidas a respeito disso. Mas o mais importante é que os filhos de Coré, tanto eles quanto Davi, tinham saudade do templo. Os filhos de Coré, aquele da rebelião lá no livro de Números 16, eles foram leais a Deus e ao longo de sua vida se tornaram especialistas não somente em compor salmos, mas também em cantá-los no templo, na igreja de Deus na época. E Davi também. Davi era um homem que, além de compor salmos, amava os tabernáculos do Senhor, os atos de Deus. Por isso, esse salmo fala exatamente sobre isso. A palavra tabernáculo, no verso 1 desse salmo, é Mishran, no hebraico, que significa morada de Deus, local onde Deus habita, sua residência. Na verdade, o salmista, no versículo 1, e eu aconselho você, juntamente com esse vídeo, dar uma pausa e dar uma lida no salmo, para que você possa compreender o objetivo dessa mensagem, dessa reflexão e também desse salmo. Na verdade, quando o salmista, no verso 1, diz quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, ele está dizendo quão amáveis são as suas moradas, tanto a do céu quanto a da terra. Por isso que a palavra tabernáculos ou moradas vem no plural, porque ele está dizendo tanto no céu quanto na terra, os seus tabernáculos são lugares onde o Senhor habita. E no versículo 2, ele ainda falando sobre o tabernáculo, ele diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos atos de Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu sinto necessidade de estar na casa de Deus. A minha alma suspira. Esse verbo, essa palavra suspira, ela lembra o Salmo 42, que também foi escrito pelos filhos de Coré. Salmo 42, verso 1, diz assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Observe que a vontade de estar no tabernáculo do Senhor nada mais é do que a vontade de estar com o Senhor. Por isso, você pode até dizer, mas a igreja ela é apenas um ambiente de culto, ela não salva. Obviamente ela não salva. Mas nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, mas os lugares especiais de adoração e os ritos prescritos para essa adoração são importantes para a nossa comunhão com o Senhor. E mais importante do que o culto, mais importante do que o ambiente ali de adoração, é o nosso apetite espiritual pela presença de Deus em nossas vidas. É o apetite espiritual que anseia pela comunhão fortalecedora do Senhor. E o salmista avança dizendo: até os pardais e as andorinhas encontraram abrigo nos seus altares, ou seja, no átrio do Senhor. Quando Cristo fala sobre essas aves, ele fala no contexto de proteção e abrigo. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 10, versos 29 e 31, e no capítulo 8, verso 20, ele fala exatamente de Deus cuidando dos pardais. E o salmista diz que o pardal e a andorinha encontram abrigo na casa do Senhor. É bem verdade, queridos, que a igreja não salva. Assim como a arca de Noé também não salvou Noé. Quem salvou Noé do dilúvio foi Deus, nós sabemos disso. Mas a arca
arca e a igreja são instrumentos também de salvação, de abrigo, de proteção. Você já imaginou se Deus não pedisse a Noé para construir uma arca, como ele enfrentaria juntamente com a família o dilúvio? Será que ele seria salvo sem a arca? Seria, mas no contexto de mar revolto, no contexto de fúria, no contexto de morte, talvez estariam ali boiando junto com corpos em putrefação, num ambiente de tristeza, de angústia, de mar revolto. Não era isso que Deus queria para Noé. Ele poderia salvá-lo sem arca, mas ele preferiu que Noé construísse uma arca para que ele pudesse estar dentro dela abrigada no momento de mar revolto. Louvado seja Deus, porque temos hoje a sua arca. O mundo está revolto, mas aqueles que estão abrigados na arca do Senhor, dentro dos atos do Senhor, em comunhão com o Senhor, podem contemplar o mar revolto e saber que está revolto, mas estão em paz. Por isso o salmista apresenta nesse salmo 4 bem-aventuranças, e 2 delas estão aqui no versículo 4 e 5, quando diz assim: bem-aventurados que habitam na sua casa, ou seja, bem-aventurado aqueles que permanecem. O verbo habitar aí está no sentido de permanecer, não de ficar, não de ir e sair e entrar, como a experiência final da arca de Noé, quando o dilúvio, as chuvas acabaram e ele então solta um corvo, e diz o texto que o corvo ia e voltava até que achou lugar fora da arca e não voltou mais. Mas depois ele mandou uma pomba para ver se as águas haviam baixado, né? E a pomba, ela foi, mas ela voltou e permaneceu na arca, porque não havia lugar para ela colocar os pés. E até o momento em que ela foi e trouxe um ramo de oliveira, constatando que a água havia baixado, então eles puderam sair da arca. Bem-aventurado o homem cuja confiança e força está em Deus. Mas o Salmo 84, ele traz, no meio dele, ali no verso 6, uma realidade parecida com a realidade do Salmo 23, quando fala do vale da sombra da morte. No versículo 6, ele apresenta um outro vale, o vale de Bacar. Essa expressão vale de Bacar não existe em nenhum outro lugar na Bíblia, apenas nesse salmo. E essa expressão me chamou a atenção, porque ele, até esse verso, fala tão bem do tabernáculo, da casa de Deus, do desejo dos peregrinos em estar na casa do Senhor, da ansiedade de estar na presença de Deus, no desejo de terminar a viagem e chegar à casa de Deus. Mas ele diz, enquanto viajam, eles podem passar pelo vale de Bacar. E ele diz, mesmo que passe pelo vale de Bacar, faz desse vale um manancial. Bacar é o termo hebraico para árvore de bálsamo. E a seiva dessa árvore de bálsamo escorre lentamente como lágrima. Havia na Palestina alguns vales que tinham esse tipo de árvore, e essas árvores, como estavam o tempo todo escorrendo a seiva como lágrima, chamava a atenção dos peregrinos, que aproveitavam esses vales frondosos para parar um pouco, para relaxar, para descansar. E nesse momento em que eles paravam nesse vale para relaxar, para descansar, eles refletiam em suas vidas. E o fato de refletir a respeito de suas vidas, tudo isso trazia para eles algum tipo de tristeza, algum tipo de ansiedade, algum tipo de angústia que os levavam a chorar, vendo aquelas árvores chorando. Por isso, quando o salmista inclui em seu salmo o vale de Bacar, ele está, na realidade, dizendo que esse vale é todo lugar difícil e doloroso que o peregrino que vai para os atos de Deus, para os tabernáculos do Senhor, para a casa de Deus, que está peregrinando nessa vida, pode passar. Vales onde não há esperança, onde sentimos um abandono, onde parecemos estar num poço de desespero.
Mas aqueles que amam a Deus sabem que vão atravessar esse vale, mas não vão permanecer nele. É um vale, é um ambiente passageiro, e nós estamos aqui também de passagem. Mesmo nesse vale de Bacar, podemos fazer desse vale um manancial. E isso, queridos, é um encorajamento convincente, porque o salmista diz que mesmo passando pelo vale de Bacar, faz dele um manancial. Você descobre água no lugar em que fazia os seus lamentos. Deus envia chuva onde Deus derramou lágrimas. Esse salmo nos fala que o povo de Deus transforma o vale de Bacar antes mesmo de abandoná-lo. Por isso, queridos, nós podemos, em outras palavras, mesmo passando pelo vale sombrio, o vale de Bacar, transformar esse vale com a pregação do Evangelho da Graça. Nossa caminhada é do vale de Bacar ao Monte Sião. É do vale de lágrimas à Nova Jerusalém. E segundo o verso 7, vamos indo de força em força, de prova em prova. No versículo 10, o salmista volta a valorizar a casa de Deus. Ele diz assim: pois um dia nos seus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da sua casa do que permanecer nas tendas da perversidade. Em outras palavras, o salmista está dizendo: eu prefiro a sua casa do que qualquer outro lugar desse mundo. Eu prefiro a sua presença do que qualquer outra coisa desse mundo. E queridos, a igreja, ela existe exatamente para que a gente aprenda a valorizar o que Deus tem para nos conceder. A gente aprenda a valorizar as coisas que nós um dia teremos nas mãos de Deus, que é a vida eterna. Por isso é muito importante ansiar estar na casa do Senhor. Eu costumo ilustrar com isso, essa experiência de estar na casa de Deus com o Salmo 122, versículo 1. Quando o salmista faz um convite: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagine um pai dizendo para um filho que costuma ir todos os domingos à casa do vovô a seguinte mensagem: filho, domingo que vem nós iremos novamente para a casa do vovô. Vamos almoçar na casa do vovô, vamos passar o dia com o vovô. Se aquela criança não gosta do vovô, ela vai pensar assim: de novo, ir para a casa do vovô? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você gosta do Senhor? Porque se você gosta do Senhor, certamente você vai se alegrar com a oportunidade de voltarmos a estar na casa do Senhor. E não demora muito, nós estaremos novamente congregando na igreja. Estaremos mais uma vez em culto, em adoração, em louvor ao nosso Deus. Você está alegre por voltar à casa do Senhor? O Senhor da sua casa faz sentido para a sua vida? Por isso o salmista termina nos versos 11 e 12 falando não agora dos tabernáculos do Senhor, mas falando do Senhor do tabernáculo. Ele diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor é sol e escudo. Deus é a fonte da vida, material e espiritual. Para os homens e mulheres de fé, o Senhor é tudo que eles precisam, tudo que nós precisamos. Sem o sol, a vida desapareceria da terra. E sem Deus, não teríamos vida física e nem espiritual, e nem social, e muito menos emocional. Sem Deus, sua família estaria em pedaços. Sem Deus, a sua vida espiritual não existiria. Por isso, Ele é o Deus vivo e dá graça e glória. Graça para a jornada, para essa jornada, e glória para o final da jornada. Se caminharmos pela fé, tudo que começar com a graça terminará com a glória de Deus. Um dia, queridos, nós não estaremos mais no Vale de Bacar. Um dia não estaremos mais nesse tabernáculo terreno.
Um dia não estaremos mais nessa terra de dor, de sofrimento. Um dia seremos glorificados. Não mais dor, não mais morte, não mais sofrimento, não mais o vale de Bacar. Segundo livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, isso vai ocorrer no abrir e fechar de olhos. Quando Cristo voltar, seremos glorificados. Você crê nisso? Eu creio. E o salmista termina dizendo: feliz o homem que confia a sua vida em Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos voltar a congregar nos atos de Deus muito melhor do que quando estávamos antes congregando. Que possamos valorizar os cultos, que possamos estar motivados, alegres, felizes, cantar com o coração, que possamos estar buscando na casa do Senhor forças para caminharmos nesse mundo sombrio até encontrarmos com o Senhor nas nuvens dos céus. Que Deus nos abençoe, nos ajude hoje e sempre. Amém.